E aí, pessoal, boa tarde, né? Vamos seguir aqui então. Essa parte final aqui, ó, daquele material que nós trabalhamos em aula, daquelas folhas que foram distribuídas, eu coloquei ela aqui no quadro para que vocês acrescentem essas informações naquele material. E essa é a parte de composição dos conjuntos, tá? Aqui diz o seguinte, ó, cardinalidade da união entre conjuntos, ok? A definição, ou seja, o que é isso aqui? É o número de elementos desse dado conjunto, ou seja, número de elementos dessa cardinalidade aqui. Vamos ver como é que funciona isso? Sendo A e B conjuntos disjuntos, ou seja, lembra o conceito de disjuntos, né? Conjuntos que não têm nada em comum, ok? Separados. Então, a cardinalidade, ou seja, o número de elementos da união entre esses conjuntos é dado por... A intersecção deles, obviamente, que vai ser vazio, porque eles são disjuntos, né? Então, se a intersecção deles for vazia, então o número de elementos da união entre eles vai ser igual a o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B, ok? Sendo A e B não disjuntos, ou seja, aqui eles têm algo em comum, o número de elementos da intersecção vai ser o seguinte, ó, o número de elementos do A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção. Isso aqui é importantíssimo. Tá? Isso aqui tem que estar na mente de vocês, porque isso aqui a gente vai ver lá nos exercícios, nas questões mais adiante, principalmente na revisão, que isso aqui ajuda, vai salvar vocês de muitas coisas aqui, no que envolve essa parte de conjunto, certo? Vamos ver um exemplo aqui, ó, eu coloquei dados então o conjunto A formado por esses elementos 2, 3 e 5, o conjunto B formado pelos elementos 5, 7 e 9, ok? E a união entre eles é formada por isso aqui, né? Ou seja, a união é a reunião de todos. 2, 3, 5, uma vez só, né? 7 e 9. O número de elementos da união, a partir dessa propriedade que a gente viu aqui, ó, o número de elementos é o quê? É o número de elementos de A, quantos elementos tem no A? 3, mais o número de elementos de B, quantos tem? 3, menos o número de elementos da intersecção. Mas que é a intersecção deles aqui? Quantos elementos tem na intersecção? É um elemento, né? E quem é ele? Aqui seria o 5, porque ele está aqui e está aqui. Então, 3, número de elementos de A, mais 3, número de elementos de B, menos essa intersecção aqui, que é 1, vai dar 5, ok? Outro dado importante, a equação para calcular a cardinalidade de 3 conjuntos finitos. Ou seja, a equação para calcular o número de elementos de 3 conjuntos finitos. Então, se for dado para vocês o conjunto sendo A, B e C conjuntos finitos, ou seja, com um número de elementos apurados, né, que possam ser identificados, a cardinalidade da união se dá. Número de elementos da união dos 3 conjuntos é igual número de elementos do conjunto A, número de elementos do conjunto B, mais o número de elementos do conjunto C, menos o número de elementos da intersecção A com B, menos o número de elementos da intersecção A com C, menos o número de elementos da intersecção B com C, mais o número de elementos da intersecção dos 3. Atenção para isso aqui, pessoal da SpaceX, tá? Isso aqui, vamos colocar um asterisco aqui, ó, até eu vou colocar, porque isso aqui pode ser um pouquinho perigoso, a gente precisa trabalhar isso aqui, certo? Vou repetir. Então, o número de elementos, ou seja, a cardinalidade de 3 conjuntos, tá? 3 conjuntos sendo eles finitos, é calculado por essa equação aqui. Número de elementos de A, mais o número de elementos do conjunto B, mais o número de elementos do conjunto C. Menos o número de elementos das intersecções, ó. Quais intersecções? A com B, A com C e B com C. Somado o quê? O número de elementos da intersecção dos 3, tá bem? Isso aqui é importante. Gente, daqui um pouco eu volto, nós vamos entrar na teoria dos conjuntos numéricos, tá? E a partir daí nós começamos a entrar em conjuntos específicos. Isso a gente vai ter uma aula geral que eu quero ver se eu apresento ainda hoje para vocês, tá bem? Já volto.